Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Irmãos, eu sempre digo isso, que eu me preocupo muito com isso para mim, né? Então eu aconselho. Tem alguns lugares aqui na nossa igreja, a gente tenta posicionar as cadeiras, porque a gente tem um problema das pilastras. Mas quando enche, não dá. Mas tem lugares vazios aqui. Como eu sei que ninguém aqui tem visão de raio-x, você não vai me enxergar por detrás de uma pilastra, tem lugares aqui na frente. Eu sempre digo isso, eu não vou te chamar para participar, não vou te constranger, você pode sentar na frente à vontade, para você poder ouvir e acompanhar. Tem 2 lugares, eu estou vendo aqui na frente, se tiver mais algum, tem aqui o meu lugar que eu estava sentado, fique à vontade para você poder acompanhar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 6. Está comigo aí? Amém? Diz assim o texto sagrado: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Fica com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Deus, nós te damos graças por tua palavra, te bendizemos por teu amor. Eu oro ao Senhor para que o Senhor fale conosco mais uma noite de domingo. Nós queremos, ó Deus, ser impactados pelo poder do teu evangelho. Que haja aqui um ambiente de paz, um ambiente de graça, um ambiente de liberdade, Deus, para ouvirmos a tua voz de maneira tal, Deus, que ela possa transformar o nosso coração. É o que eu oro em nome de Jesus, amém. Se assente, se for possível, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar. Meus irmãos, a sua mais absoluta atenção, por favor, seremos rápidos. E eu tenho muito para falar, então eu não quero que você se perca. Eu quero falar com você sobre este tema. Lembre-se de não esquecer. Eu não sei como anda a sua memória durante esses dias difíceis que temos vivido. Eu tenho a impressão, ou até mesmo a certeza, de que em momentos de dificuldades, a nossa mente parece formar um bloqueio que nos faz esquecer de coisas importantes, de momentos em que superamos obstáculos, de vitórias passadas que tivemos, de momentos onde estávamos em trevas e de repente uma luz brilhou. Eu tenho essa impressão que momentos difíceis nós nos esquecemos do que deveríamos lembrar. E nessa noite é exatamente sobre isso que eu quero falar ao seu coração. Eu quero trazer à sua memória, a partir deste texto que lemos, alguns princípios que Deus nos convida a não nos esquecermos. E esses princípios nos convida para uma vida reta, agradável diante de Deus, mesmo em períodos difíceis. Olhando para o texto, nós estamos diante de uma carta dramática. Essa carta, certamente, ela é carregada de lágrimas. Ela tem de forma explícita palavras de despedida. Eu não sei se você sabe,
mas trata-se da última carta que foi escrita pela pena apostólica do apóstolo Paulo. É a última vez que Paulo se debruça para escrever uma carta. Está diante de nós o último relato manuscrito do grande apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, e o cenário em questão era o pior possível. Paulo estava preso, mas não se trata, meus irmãos, de uma prisão semelhante à de Atos capítulo 28, quando o apóstolo Paulo está preso numa prisão domiciliar, onde ele tem alguma dignidade e alguma liberdade para receber visitas, para sair ali da sua casa, para escrever cartas também. Não é como essa prisão, mas agora Paulo se encontra em Roma também, mas diferentemente da primeira prisão, ele se encontra numa masmorra romana, uma espécie de um buraco no chão, onde a única luz que entrava vinha do alto, e desse alto era onde ele recebia o pouco de comida que lhe era servido. Paulo está num lugar insalubre, num lugar fétido, um lugar terrível, solitário. Por muitas vezes nessa carta ele reclama disso, de estar só. Um indivíduo acostumado a estar rodeado de irmãos, rodeado de pessoas, ele sabia que o indivíduo, quando era lançado numa masmorra romana, ele só saía dali ou enfermo para morrer, ou diretamente para a guilhotina romana, como ele foi. Como nós sabemos, a sua cabeça, depois dessa carta, foi separada do seu corpo pelo Império Romano. Paulo escreve essa carta, mas ela, mesmo num cenário tão complicado, ela é um tratado de esperança. Essa carta, mesmo carregada de tanto drama, ela está cheia de estímulo, de encorajamento aos convertidos a Jesus a não desistirem das suas caminhadas. Mesmo num cenário tão adverso, o apóstolo Paulo deixa claro que seguir a Jesus não é fácil, é um campo de batalha, é um caminho árduo, mas ele relata no capítulo 4, versículo 8, que ainda que seja um campo de batalha, existe para nós uma coroa de glória que está sendo preparada na eternidade. Ou seja, ele não omite a dificuldade da caminhada cristã, mas ele também mostra para nós que vale a pena persistir nessa caminhada. E ele escreve para Timóteo. E aí nós precisamos fazer uma pergunta. Afinal de contas, quem é Timóteo? Timóteo é um jovem pastor. Ele está possivelmente na casa dos 30 anos. E ele é chamado de filho na fé do apóstolo Paulo. Paulo conhece a Timóteo em Atos capítulo 16, mais precisamente na sua segunda viagem missionária, quando ele passa por uma cidade onde ele estava a caminho da Ásia Menor, e a saber, meus irmãos, para entrar na Europa, e passando por ali, ele conhece o jovem Timóteo. Nesse momento da história, meus irmãos, que nós estamos diante dessa carta, o Timóteo já viajou com Paulo, já foi discipulado por Paulo, mas esse momento em específico, ele agora é um pastor, e ele não é um pastor de um lugar comum, ele é o pastor da igreja de Éfeso, na Ásia Menor, a igreja que Paulo dedicou mais tempo do seu ministério, a saber 3 anos, a igreja onde Paulo escreveu uma das suas cartas mais profundas. Timóteo está nessa cidade, e segundo a história, meus irmãos, Timóteo tem uma saúde frágil, debilitada. Timóteo era alguém bastante tímido, como Paulo relata na sua primeira carta aos Coríntios. Timóteo era introvertido. Este homem tinha muitos desafios pela frente, e a perseguição era real, era presente. Associar-se o apóstolo Paulo nessa época era colocar a sua cabeça a prêmio. Se Paulo estava preso, aqueles que eram amigos de Paulo certamente também seriam caçados até a morte. É por isso que Paulo, no capítulo 1, versículo 15, ele diz: todos da Ásia me abandonaram. Ele cita Figelo e Hermógenes, 2 homens que eram companheiros de Paulo e o abandonaram na caminhada. Paulo está mostrando que ele não tem amigos,
Ele mostra nesse texto que toda a igreja de Éfeso o abandonou, havia pressão política, estar ao lado de Paulo era um perigo. Paulo sabia que Timóteo corria risco. É por isso que ele escreve uma última vez, convidando Timóteo a estar com ele pela última vez. Era uma missão perigosíssima, arriscada. Paulo então usa a sua pena para lembrar a Timóteo daquilo que ele não deveria esquecer. Ele levanta a sua pena para poder encorajar Timóteo. E eu entro diretamente no texto para falar com você. Paulo apela à memória de Timóteo. Ele puxa na memória a história de Timóteo. Paulo fala da origem de Timóteo. Paulo fala da família de Timóteo. Paulo cita os dons de Timóteo, a vocação de Timóteo, para encorajar esse jovem pastor. Meus amados irmãos, esse é o meu propósito aqui nessa noite. É puxar na memória, por esses versos, trazer para a sua vida, para a sua caminhada, momentos específicos, onde Deus falou com você, onde Deus capacitou você, onde Deus levantou você, e aplicá-los para a sua vida, para que hoje você seja encorajado. 3 coisas apenas eu quero te lembrar aqui nessa noite. A primeira delas é de que você é filho. Você é filho. O verso 2, Paulo diz assim: a Timóteo, meu amado filho. Preste atenção nisso. Paulo começa a sua carta lembrando a Timóteo que ele o tem como um filho. Paulo trata Timóteo como um filho. Diferente dos demais que abandonaram a Paulo, Timóteo tem uma responsabilidade maior, um vínculo maior, porque ele não é como os outros, ele é considerado filho de Paulo. A relação dos dois não é superficial. A relação de Timóteo com Paulo é uma relação especial, é uma relação de amor fraternal, é uma relação paternal. Por isso Paulo escreve amado filho. Preste atenção nisso. Paulo sabia que o amor de pai e filho seria motivo o bastante para encorajar a Timóteo a não abandoná-lo. Paulo apela a esse amor especial, esse amor diferente, sabendo que ele iria tocar o coração de Timóteo, lembrando que ele é filho na fé de Paulo, e esse amor constrangeria Timóteo para que ele não abandonasse a Paulo. Meus amados irmãos, eu começo esse sermão também lembrando a você que está comigo aqui nessa noite, que um dia creu em Jesus Cristo, que um dia entregou a sua vida para Ele, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 5, por causa de Jesus Cristo, nós fomos adotados por Deus, e por isso nós somos considerados filho de Deus. Eu começo te lembrando aqui nessa noite, que espiritualmente falando, na sua vida também existe uma relação de amor paternal, existe também uma relação de filiação, existe também uma relação de pai e filho. E não se trata, meus irmãos, como apenas 2 homens, como Paulo e Timóteo, mas esse texto mostra para nós, e eu o aplico para a nossa vida, entendendo que quando nós nos lembramos que assim como Timóteo, nós também temos um pai. Nós, meus irmãos, que outrora estamos desanimados, sobrecarregados, pensando em desistir, Paulo disse a Timóteo: amado filho, Deus fala conosco nessa noite, amado filho, nos lembrando da filiação, meus queridos irmãos. Eu não sei se você percebe a conotação da aplicação que eu lhes faço, mas Paulo acredita piamente que lembrar a Timóteo que ele é filho, isso encorajaria aquele jovem homem.
Eu apelo a isso para a sua vida nessa noite, que talvez anda desanimado, que talvez pensa em desistir. Você não é como os outros, porque se você desistir como os que desistiram na Ásia, significa que você também não é filho. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, vai dizer que os que saíram do nosso meio, na verdade nunca estiveram conosco, ou seja, aqueles que abandonam o campo de batalha, aqueles que lançam mão do arado, mas olham para trás, aqueles que retrocedem, aqueles que recuam, na verdade, eles estão assumindo publicamente que nunca foram filhos de Deus. Eu convoco a você que acredita e que diz que é filho de Deus, que isso sirva de encorajamento para a sua vida, para você continuar, para você prosseguir aqui nessa noite. Segunda coisa, de 3, Paulo diz a Timóteo que a fé dele não pode ser fingida. Do verso 3 ao verso 5, olhe para cá, Paulo menciona o fato de que Timóteo teve berço, ele teve exemplo em casa, para que a sua fé fosse genuína. O texto deixa claro para nós, e isso também nos remete a Atos 16, que esse jovem Timóteo, ele era neto de uma mulher chamada Lóide, que o texto nos informa que ela era piedosa, ela era crente, e ele também era filho de Eunice, uma judia crente, alguém que creu em Jesus Cristo. Paulo apela a isso, lembrando a Timóteo que ele tinha criação, ele foi instruído, ele foi ensinado, e isso estabeleceu nele uma fé não fingida. Eu olho para esse texto, do versículo 3 ao versículo 5, que Paulo diz que se lembra das lágrimas de Timóteo. Note isso. Eu me lembro das suas lágrimas. E olha que paradoxo, Paulo diz assim: quando eu lembro do seu choro, eu me alegro. Ou seja, Paulo está dizendo que quando ele via Timóteo chorando, ele se alegrava. O choro de Timóteo alegra Paulo. Por que isso? Porque Paulo está mostrando que esse homem chamado Timóteo não tinha uma fé fingida. Ele era alguém quebrantado, ele era alguém que se derramava, ele era alguém que não escondia os seus sentimentos. A fé dele não era fingida. A fé de Timóteo não era um teatro. A fé de Timóteo não era um número, uma peça, um personagem. Ele não representava no púlpito, depois descia e se despia do seu personagem, não. Timóteo não era um profissional do evangelho, ele não se acostumou com as coisas da igreja, ele não era alguém piedoso diante dos homens, mas impiedoso longe da igreja, não. Ele era alguém piedoso, a fé dele não era fingida, meus irmãos. Eu trago isso para os nossos dias, porque se tem algo que você precisa comigo aqui nessa noite não se esquecer, que você deve lembrar de não se esquecer, é que a sua fé, ela precisa ser autêntica, genuína, verdadeira. Eu não estou dizendo aqui que uma fé verdadeira, meus irmãos, muitas vezes a gente vai ficar triste. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que quem tem uma fé verdadeira não significa que ele por momentos vai passar por momentos difíceis, de desânimo, não. Tanto é que Paulo elogia a fé de Timóteo, mas o está encorajando, está o estimulando. Ou seja, alguém que tem uma fé não fingida é exatamente não fingir que tem problema. Uma fé não fingida é exatamente não fingir que às vezes fica doente. Ter uma fé não fingida é exatamente admitir que tem hora que você tem problema no casamento, que tem hora que você tem conflito com os filhos, que tem hora que você fica preocupado com o amanhã, que tem hora que você não sabe como é que vai fechar o mês. Uma fé não fingida, meus irmãos, é reconhecer que a vida não é fake, não é plastificada, não é o que as pessoas veem, uma maquiagem, não. Uma fé não fingida é uma fé real, de problemas reais. Mas você continua aos pés da cruz, você continua vindo à igreja, você continua buscando a Deus. Isso é uma fé não fingida, é passar por problemas e continuar derramando as lágrimas aos pés de Jesus. Meus amados irmãos, vivemos esses dias de pessoas que são guiadas pelas circunstâncias. As ondas batem nos seus barcos
E as pessoas, elas se desesperam. Mas uma fé não fingida, as ondas também batem. E por vezes as águas também entram no barco. Mas uma fé não fingida é acreditar que Jesus está no barco, que você não vai abandonar a embarcação, que você pode até ficar desesperado, angustiado, que você pode até correr a Jesus e dizer: acorda, me ajuda. Pode ser isso, mas uma fé não fingida é acreditar que a qualquer momento Ele pode mandar o mar se calar e o vento se aquietar. Meus amados irmãos, nós vivemos esses dias. Eu convido a você a redescobrir essa fé genuína. Eu tenho falado constantemente nesse púlpito de fé, que foi banalizada nos nossos dias, que foi sucateada nos nossos dias. Eu estou falando de uma fé genuína, uma fé que brota da palavra. Eu não estou falando dessa fé que é falada por aí, fé na fé. Uma fé banal, não. A fé no Cristo ressurreto, você precisa alcançá-la. E ela tem de ser não fingida. Meu terceiro e último ponto. Paulo diz a Timóteo, olhe para cá. Timóteo, desperte o dom que há em ti. Olhe para cá. Nós não sabemos pelo texto qual dom especificamente que Paulo está falando. Nós não sabemos se trata-se de um dom espiritual, se trata-se da vocação, mas esse texto deixa claro para nós que havia uma chama, havia um fogo que outrora queimava no coração de Timóteo, e Paulo está percebendo que pelos problemas de Éfeso, esse fogo estava se apagando. Paulo propõe a Timóteo, perceba, desperte o dom que há em você. Paulo não propõe a Timóteo um novo ingrediente. Paulo não propõe a Timóteo algo novo, um novo ingrediente espiritual, alguma coisa diferente. Tenta um negócio novo aí, Timóteo. Tenta um negócio diferente aí, Timóteo. Não, Paulo não dá a Timóteo uma nova receita. Paulo não dá a Timóteo uma coisa para ele colocar em prática que ninguém nunca viu, não. Paulo dá a Timóteo, meus irmãos, a prática que ele já possuía, o dom que há em você, aquilo que você já experimentou, aquilo que você já vivenciou, traz isso de volta. Meus amados irmãos, certamente, esse é o caso de muitos aqui. Pessoas, meus irmãos, que a chama que outrora ardia em seus corações está se apagando. Pessoas que estão desanimadas, desmotivadas, desinteressadas. Pessoas que, assim como Paulo identificou em Timóteo, eu identifico como pastor deste lugar, que o fogo parece se apagar. Meus amados irmãos, o que fazer nesse momento? Muitos nesse momento, no momento de desespero, acabam cedendo a novos ingredientes espirituais. Muitos nesses momentos acabam buscando novidades que surgem por aí. Aí eu preciso acender esse fogo, eu preciso reacender essa chama. Aí começa a tentar um monte de coisa. Está tendo um desencapetamento lá na esquina, vamos lá. Está tendo um descarrego por ali, vamos lá. A moda agora é morar no monte, vamos comprar uma barraca e vamos para lá. A moda agora é a campanha do arroz, do açúcar, do sal. A moda agora, meus irmãos, é a roupa branca, preta, azul. Aí muda de igreja, muda de pastor, muda de bispo. Aí procura o profeta, aí mendiga a profecia. Aí fica tentando algo diferente, achando que isso vai reavivar o dom que há nele. Não vai. Não vai. Porque você está buscando algo para sentir. Você está buscando algo para se emocionar. Não é isso que Paulo diz. Paulo usa o verbo, ele usa no imperativo. Ele diz: desperte, reavive. Paulo mostra claramente que é uma decisão racional, individual, particular, consciente de ter uma vida diferente. Eu decido acordar e eu vou agir diferente. É isso, meus queridos. Você quer reavivar o dom? Eu estou perguntando, você quer reavivar o dom? Alguns, né? Amém?
Como Paulo, eu não vos trago nada novo. O segredo continua sendo a oração, o jejum, a palavra e a comunhão com os santos. Vira a igreja. O segredo continua sendo esse. Não tem outro caminho. Não tem novidade. Sempre foi, sempre será. Porque é o que Deus estabeleceu na sua palavra. A expressão no grego que Paulo se utiliza é como de alguém que está diante de uma fogueira e fica soprando, abanando para ver se o fogo volta. É essa expressão que Paulo usa, sabe por quê? Porque reacender a chama, reavivar o dom, é trabalhoso, leva tempo, não tem fórmula mágica. Nós vivemos num tempo de uma geração que quer receber uma oração com imposição de mãos e sair por aquelas portas diferentes. Não, meus irmãos. A oração com imposição é importante. Tudo que fazemos aqui é importante. Mas se você não sair daqui decidido a ser persistente, a ser insistente, a ser perseverante, a sua vida não vai mudar. Meus irmãos, creia no que você ore. Mortifique a sua carne no jejum. Viva a palavra que você lê. Passe a vir aos cultos quando você pode, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza. Não tem outra receita. Lembre-se do que você aprendeu. Lembre-se, meus irmãos, que você é filho. Lembre-se nessa noite que a sua fé não pode ser fingida. Não adianta você entrar por essas portas e fingir que está tudo bem, que Deus sabe que não está. Lembre-se, meus irmãos, que você precisa manter vivo o dom de Deus. Deus te escolheu, Deus te levantou, Deus te chamou. E é para você, meus irmãos, fazer com que esse fogo saia de dentro para você para incendiar outros. Amados irmãos, talvez nessa noite Santa Ceia, você anda muito esquecido de muitas coisas. Mas eu lembro a você que isso aqui é um memorial. Memorial é algo para nos lembrarmos. Além de tudo que eu já te encorajei aqui nessa noite, eu te encorajo a lembrar de Jesus. Eu te encorajo a lembrar da cruz. Eu te encorajo, meus irmãos, a te lembrar que Jesus também não desistiu. Eu te encorajo, meus irmãos, a se lembrar que assim como para Timóteo, quanto para nós, para Jesus também estava difícil. Mas ele não desistiu. Ele se lembrou o porquê que ele veio. E ele foi fiel até o fim. Eu te convido também a ser fiel ao Senhor. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Você pode fechar os seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Deus, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos por tua palavra, porque a tua palavra nos expõe. A tua palavra nos faz lembrar daquilo que esquecemos. Aquilo, Deus, que ao longo da caminhada, aquilo que ao longo, ó Deus, das dificuldades, dos problemas, vão ficando pelo caminho, Deus. A nossa fé, a nossa lembrança de que somos filhos, o dom, a vocação, aquilo que um dia o Senhor nos chamou para fazer, e a gente está abandonando, Deus, a gente está dando as costas, Pai. E muitas vezes, Senhor, para tentar começar de novo, a gente fica procurando outros meios, outras fórmulas, achando, Deus, que o Senhor está nisso, mas o Senhor nos chama essa noite, ó Deus, para voltarmos, ó Deus, para o princípio, para o início, para as primeiras coisas, para as primeiras práticas.
É tempo, Deus, de um coração quebrantado, de uma fé não fingida. É tempo de admitirmos as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas falhas, e dizer: Deus, me ajuda. Deus, me ajuda, Deus. Não deixa, Deus, essa chama apagar. Não deixa, Deus, esse fogo, Deus, se extinguir. Não, Deus. Sopra, Deus, sobre nós. Traga vida sobre a nossa igreja. É o que eu oro no santo nome de Jesus. Se você puder, aplauda ao Senhor. Aleluia.